Oi, gente, bem-vindos ao canal do Zendo Brasil. Se você ainda não está inscrito, se inscreve, aperta o botão aí, clica no sininho para ativar as notificações e não esquece de deixar o like no vídeo, que para você não custa nada e para a gente é muito importante. Com o like, os comentários, os compartilhamentos, o canal continua a crescer, a ganhar engajamento e mais pessoas podem entrar em contato e ter acesso a esses ensinamentos maravilhosos que nos ajudam, nos estimulam e nos provocam a fazer o bem a todos os seres. Essa é a proposta um pouco ousada do budismo. Então, eu sou o monge Daico, estou aqui toda semana compartilhando com vocês algumas reflexões em cima desse livro, A Sabedoria da Transformação, da monja Koen Roshi, que é a minha professora. Não é uma leitura, são comentários, e a gente já está mais perto do fim do que no começo. E hoje na página 113, e o meu marca-página é a monja Koen noviça, Koen, com mais um Miroshi, que foi seu professor de ordenação lá em Los Angeles. E Ryokan-sama é o capítulo de hoje. Foi esse monge um pouco particular que viveu na Idade Média no Japão. Ele era um homem muito bondoso e muito manso, e ele deixou um bambu crescer na sua cabana, que está lá até hoje, e fez um buraco no chão e no teto para que o bambu pudesse crescer livremente. Ele morava isolado nessa cabana, como muitos monges fazem, né? Se isolam da sociedade, vão achar um lugar mais quieto, mais reservado, para poder viver em paz, fazendo suas preces, suas meditações, suas reflexões, um pouco afastado do tumulto da sociedade, como ensinou Shakyamuni Buda. E hoje é um pouco diferente, nem sempre é possível essa realidade, mas ainda assim é uma prática religiosa bastante comum da pessoa se isolar, ainda que seja por alguns períodos, às vezes algumas semanas, algum retiro de alguns dias, ou por alguns anos. E aí esse personagem era esse eremita, esse ermitão que vivia longe da sociedade e era uma pessoa tão bondosa, que dizem que uma vez alguém deu uma paulada nele por engano, não sabia que era ele, e ele falou, tá bom, não tem problema. E tem essa história no Sutra da Flor de Lótus, do Bodhisattva que nunca ofende. Bodhisattva significa ser iluminado, é aquela pessoa que despertou para o bem, mas que não quer ficar lá numa boa, no nirvana, no samadhi sozinho, que faz o compromisso de levar essa mensagem para todas as pessoas. Enquanto todas as pessoas não tiverem despertado, eu não vou descansar enquanto ainda tiver gente sofrendo. Eu vou fazer o bem, ainda que isso custe minha própria vida. A gente faz o compromisso de abrir mão do eu individual, um sacrifício da minha vida autocentrada para uma vida que seja mais benéfica para aquilo que está à minha volta. Então esse é o nosso voto, o nosso esforço, o nosso compromisso, que nem sempre é seguido ao pé da letra, 100%, como a gente pode imaginar. Mas isso não significa que nós não façamos o voto de jamais fazer o mal, de sempre fazer o bem, e de fazer o bem a todos os seres. Mesmo que isso seja uma tarefa impossível, todos os seres do universo, a gente vai fazer o bem, mas é o voto que fazem a gente fazer no budismo, para a gente ir nessa direção. É diferente quando a gente pensa nisso de vez em quando que seja, e quando a gente vive de forma aleatória, pensando só em si e sem considerar os efeitos, as consequências, os resultados das nossas ações, e de que bem e mal existem sim, porque existem coisas que levam a dor e sofrimento, e existem coisas que levam a alegria e a contentamento, a paz. Uma coisa é boa, outra coisa não é boa. Tem coisas que são boas só para mim, mas que geram sofrimento à minha volta. Tem coisas que são boas para mim e não geram sofrimento à minha volta. Essas coisas são melhores de se escolher. Bem e mal existem. É esse o ensinamento de Buda. E a gente faz o compromisso de fazer o bem, ainda que a gente seja, todos nós, pessoas imperfeitas, que vamos errar, que vamos cair, que vamos fazer coisas com imperfeições. Isso não significa que a gente desiste de nós mesmos. A gente cai 7 vezes e levanta 8. E quando a gente erra, a gente busca corrigir para acertar. E não desiste de treinar e de fazer de novo e de repetir aquilo que dá certo, aquilo que é bom. E de transmitir com as outras pessoas, para que as outras pessoas conheçam e saibam que também é possível uma forma de vida de ser feliz. Uma vida que faça bem para si, mas que não seja
centrada, fechada só para si mesmo, uma vida que seja boa para si e para o resto da vida também. É um pouco difícil, é um pouco ousado, mas isso existe e a gente faz o esforço de ir nessa direção. E a gente vai sendo invadido de tempos em tempos por uma coisa que na tradição católica é chamado de estado de graça e que para nós a gente chama de nirvana. É um bem-estar absoluto, incomensurável, uma alegria enorme, uma gratidão por estar vivo e por poder estar caminhando nesse caminho. Isso é uma paz de consciência, uma paz de espírito, estar com a consciência tranquila, estar em paz por ter encontrado uma coisa boa, onde a gente se abriga, se protege e recebe os benefícios de volta, vê os resultados na nossa vida. Então é isso que se trata, esses compromissos um pouco ousados do budismo. E como eu estava falando do Sutra de Lótus, tem esse Bodhisattva, esse ser iluminado que nunca ofende, e que ele é atacado com pedras e pauladas, e ele faz gachô de volta, põe as mãos palma com palma e nunca revida. E aquelas pessoas que o agridem, ele diz, vocês também vão se tornar Budas um dia. Ele nunca ofende de volta, porque ele sabe que quem está agredindo um dia vai se iluminar. Mesmo que isso demore milhões de anos, essa consciência um dia vai despertar para o bem maior. Então é ser iluminado, Bodhisattva que nunca ofende, que está no Sutra de Lótus. Será que a gente consegue ser assim? Eu não consigo. Eu não consigo ser assim. Quando alguém vem com uma agressão, eu preciso respirar muito fundo para não agredir de volta. Eu não sei se é sempre útil não agredir de volta, assim como ensinou Jesus, né, de dar a outra face, de dar uma outra resposta não violenta, porque nós vivemos numa sociedade violenta e nós, seres humanos, nós não somos bonzinhos, nós temos uma agressividade inerente à parte animal que nós somos. Então, um pouco de agressividade é importante e é útil que você saiba que você tem violência dentro de você, sim, porque isso faz parte da vida humana, sim. E se você quer ser uma pessoa não violenta, você precisa começar a olhar para a violência que você tem em si, para aprender a lidar com isso, para aprender a usar o mal, a raiva, o ciúme, a agressividade de uma forma adequada. Não é extinguir, não é dizer que isso não existe, que isso não faz parte de mim e colocar uma identidade falsa em cima daquilo que eu de fato sinto, mas é usar essa energia que existe de maneira adequada, não ser usada por ela, não ser controlado pela minha agressividade, pela minha raiva, mas ao contrário, eu sei que essa capacidade de violência, de agressividade existe em mim, eu sei onde ela está guardada e se for necessário, eu escolho usar de maneira adequada, porque eu conheço do que se trata. Eu não evito, eu não tenho medo, eu sei que a capacidade de fazer o mal existe em mim, e é por isso que eu escolho não fazer o mal. Porque eu sei que eu sou capaz de fazê-lo, eu escolho porque eu acho que é melhor de fazer o bem. Isso é diferente de falar que eu sou só do bem e que eu nunca faço mal, e que eu sou bonzinho e que eu jamais ofendo. Não, eu sou capaz de ofender sim. Eu gostaria de um dia chegar no nível de um Buda, de um Bodhisattva, de um ser iluminado do Sutra de Lótus que jamais ofende. Gostaria sim, mas não é a realidade que vivemos, nem sempre é parecido com o que está escrito nos livros. Isso não significa que a gente desiste dos nossos votos. Isso não significa que fazer compromissos espirituais seja hipocrisia. Nós colocamos algumas diretrizes na nossa vida, mas a gente caminha reto em uma estrada cheia de curvas, reconhecendo que não só eu sou imperfeito, mas todas as pessoas deste planeta são imperfeitas e todos nós erramos. E quando a gente percebe isso, não é um peso, mas é uma libertação. Eu aprendo a me perdoar e aprendo a perdoar quem eventualmente possa ter me feito mal, porque todo mundo está sujeito a errar, porque todo mundo é humano. Esse caminho é fácil da liberdade? Não. O fácil é você ficar preso em estados fixos, rígidos e reativos de ser. Assumir o controle de si mesmo, ser mestre do seu próprio karma, das suas reações e das suas emoções é muito mais difícil e a gente não consegue o tempo todo. Mas isso não significa que a gente não tenta. E de tanto tentar, uma hora a gente começa a aprender
e a conseguir. Então, se você concorda com essa maneira de ser, pratique, conheça, desperte, compartilhe o vídeo, não esquece de deixar o like e agora tem esse botãozinho valeu que você pode fazer uma doação e a doação não é para mim, não é para a Monja Coen, é para os 3 tesouros, para Buda, Dharma e Sangha e é claro, a gente está construindo um templo em Campos do Jordão, vai aparecer o QR Code aqui que você pode também mandar um Pix para ajudar nessa missão de levar o bem para todos os seres, falar que o bem existe sim, o bem existe e importa e depende de cada pessoa que escolhe como agir.